O presidente do Conselho do São Paulo dissolveu justamente a comissão de ética que pediu seu afastamento e agora os bastidores explodem com acusações de manobra política, vingança e tentativa de salvar aliados dentro do clube. E o pior, isso pode mudar completamente os casos envolvendo Casares, Belmonte e Dedé. Eu vou explicar toda essa guerra política agora após a vinheta. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Papo Reto Tricolor desta terça-feira, dia 12 de maio de 2026, chegando com as principais notícias do São Paulo Futebol Clube, que o torcedor tricolor não pode ir dormir ou não pode sair da cama sem saber. E agora vamos direto e reto às principais notícias do dia. Júlio Casares... Vamos colocar aqui, Júlio Casares não aparece para depor na polícia. Em meio ao caos político que vive o São Paulo, mais um capítulo aumenta, na verdade, a temperatura nos bastidores. Júlio Casares não compareceu para prestar depoimento na Polícia Civil no procedimento que apura denúncias e escândalos envolvendo sua gestão no clube. Nos bastidores, pelo que apuramos, aliados defendem que a ausência aconteceu por questões estratégicas e jurídicas. Já opositores enxergam o movimento como um desgaste político importante em meio às investigações e disputas internas que tomam conta do São Paulo. Tudo isso acontece justamente num momento extremamente delicado, né, Casares? Quem não deve não teme, pelo jeito você está temendo bastante, né? E aí envolvendo nesse momento mudanças que a gente vai falar a respeito na comissão de ética, disputas entre grupos políticos e questionamentos sobre os rumos institucionais do clube. Antes de seguir com as próximas notícias, bora dar um like e se inscrever aqui no Papo em Três Cores, é rapidinho, não custa nada e você dá uma baita força para o canal seguir crescendo e trazendo conteúdo de qualidade sobre o São Paulo Futebol Clube como este. Agora vamos seguir. Próxima notícia aqui na tela. São Paulo tem escalação encaminhada para a decisão contra o Juventude. O tricolor tenta agora virar a chave para uma decisão importante pela Copa do Brasil. Roger Machado comandou nesta terça-feira o último treino antes da partida contra o Juventude em Caxias do Sul e deve utilizar praticamente o que tem de melhor à disposição para buscar a classificação às oitavas de final. Antes da atividade no gramado, Roger reuniu os jogadores para apresentar um vídeo com informações e análises do adversário, segundo trouxe o GE. Depois disso, o elenco realizou aquecimento, treino tático e uma atividade em campo simulando situações reais de jogo. A tendência é que o São Paulo vá a campo com a seguinte escalação: Rafael, Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha e Danielzinho, Arthur e Ferreira ou Cauli, Luciano e Caleri. A comissão técnica também acompanha a situação de Pablo Maia, que treinou normalmente durante a semana e pode aparecer entre os relacionados. Por outro lado, Roger ainda convive com problemas importantes no departamento médico. São Paulo deve ter 5 desfalques para a partida: Lucas, Alan Franco, Lucas Ramon, Rafael Tolói e Marcos Antônio. Mesmo assim, a avaliação interna é de que o clube precisa responder rapidamente, isso é óbvio, né? Dentro de campo para aliviar a pressão crescente sobre Roger Machado e também sobre a diretoria, principalmente depois da vergonha que foi no domingo lá em Itaquera contra o Corinthians. O São Paulo joga por um empate nesta quarta-feira às 7h30 lá em Caxias para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o clima no clube, claro, é de decisão total. Vamos agora para a principal notícia do dia, colocar aqui na tela que o Outen Aires dissolveu a comissão de ética antiga e botou ainda mais fogo no parquinho da política do São Paulo. O que parecia ser apenas mais um capítulo da crise política do São Paulo virou um verdadeiro terremoto institucional, porque hoje Outen Aires Abreu, o presidente do Conselho Deliberativo, decidiu dissolver justamente a comissão de ética que encaminhou o processo envolvendo o seu afastamento da presidência do Conselho Deliberativo. A comissão anterior era presidida por Antônio Maria Patti,
Galdino, nome muito ligado ao grupo de Arrimacis e ao próprio Arrimacis e as pessoas que ali lideram, encabeçam esse grupo, né? A gente pode falar do Marcelo Pupo, também do Serafim, enfim. E havia recomendado o afastamento cautelar de Olten por 120 dias. Esse processo que, inclusive, está suspenso agora. No lugar, entra uma nova comissão de ética formada por nomes respeitados jurídicos como Calil Rocha Abdala, José Rubens Soares Sobrinho, Carlos Sadi, Caio Forjazzi e Luiz Braga, que permanece da composição anterior, o único que permaneceu. E é aqui que os bastidores pegam fogo. Uma corrente política dentro do São Paulo, não só a corrente política, mas alguns jornalistas também defendem essa tese, de que a mudança seria uma manobra para partir da confusão, uma certa confusão gerada no Conselho Deliberativo, com grupos que ainda têm uma certa afinidade com Casares, que são mais próximos à situação, à antiga coalizão, né, que chamam hoje de Nova União, enfim, para que esses grupos travem ou enfraqueçam processos importantes envolvendo nomes fortes da política tricolor, como o próprio Casares, Belmonte e Dedé, processos que vão julgar a expulsão desses nomes, né? A tese também defende que ao dissolver a comissão anterior, algumas decisões passadas e bem comemoradas, polêmicas, porém comemoradas de acordo com seus resultados, poderiam ser contestadas judicialmente, inclusive expulsões já realizadas, como eu disse, né, como as de Mara Casares e Douglas Schwartzman, que devem entrar, segundo o que dizem, inclusive trouxe o jornalista Ramone Ártico hoje, devem entrar na justiça comum durante essa semana. Vamos ver, né? Esse grupo entende que, essa tese, na verdade, entende que Olten teria buscado criar um novo cenário político e jurídico dentro do Conselho, criando essa confusão que pode beneficiar alguns nomes que estão aí na alça de mira da opinião pública e da torcida tricolor, né? Por outro lado, aí, segundo a apuração nossa, existe também uma linha forte dentro do clube defendendo que essa interpretação é exagerada e sem fundamento, tá? Esse outro grupo, ouvido pelo Papo em Três Cores, afirma que os nomes escolhidos para a nova comissão são técnicos e respeitados, e eu confirmo isso, são nomes muito bons, muito técnicos, respeitados e de uma reputação ilibada. A posição também de que a ação do Olten Aires, ela também responde diretamente aos questionamentos feitos na última sessão da Comissão de Ética sobre o caso do Dedé, realizada ontem à noite, especialmente porque ela questionou, veja só, ela questionou a pertinência do estatuto como base para o julgamento do caso, uma manobra estranha e contestável que abre, sim, uma brecha importante para a defesa do Dedé, para que ele tem uma defesa importante para não, no julgamento no Conselho Deliberativo, seja decidido que ele não seja expulso do clube, por exemplo. Reforça muito a tese da defesa, essa visão da Comissão de Ética antiga, né, que até ontem fez a última sessão, o último caso que ela analisou. Nos bastidores, tendo em vista esse cenário, o clima é de guerra total, aberta e explícita, muito explícita entre Olten Aires e Arrimacis. É essa a guerra que corre, e aí você entenda Olten Aires, os grupos do chamado, podemos dizer assim, um centrão que compõe com Olten, com a oposição se aproximando, e o grupo Nova União, um grupo mais de situação que está próximo ali a Macis. Muita gente interpreta a decisão de hoje como uma retaliação direta de Olten contra a comissão anterior, principalmente pelo avanço do processo que poderia afastá-lo da presidência do Conselho. Cheirinho de vingança no ar, apesar de nota emitida pela assessoria do Olten dizendo que não há de jeito nenhuma vingança com relação aos atos da comissão, mas aí quem é um pouquinho mais escolado, quem conhece um pouquinho mais de como funcionam as coisas há um tempo já, né, e principalmente agora no Conselho Deliberativo, na política do São Paulo, sabe que tem aí sim um quê de vingança no ar. E agora, toda a condução dos próximos julgamentos políticos do São Paulo passa para essa nova comissão de ética, incluindo aí
julgamentos importantíssimos, como o do próprio Júlio Casares e do Carlos Belmonte, por exemplo. Ou seja, além da crise política continuar, ela entra agora em uma fase ainda mais imprevisível. As peças se movimentam, esse Game of Thrones do São Paulo se consolida, tem as peças muito claras, os movimentos muito claros, os ataques, as defesas. Quem sofre, no fim das contas, de novo, é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo que entra em campo amanhã, às 7h30 contra o Juventude, em jogo que pode, de fato, definir o destino de Roger antes da Copa do Mundo. Se não passar, não tem outro caminho a não ser a demissão de fato dele, independentemente de quais opções tenham à disposição, quem que pode assumir o cargo do Rui Costa, quem pode assumir o cargo do Roger Machado. Saindo da Copa do Brasil, não tem a mínima justificativa para manter por mais nenhum jogo. Então, em meio a todo esse caldo, em meio a todo esse caos político que impera no São Paulo, a gente tem o time, que é a razão de ser do São Paulo Futebol Clube, que vai entrar em campo amanhã. Vamos apoiar. O que cabe a nós, torcedores, é apoiar. Não adianta torcer para perder, para ser eliminado, porque aí o prejuízo é muito maior, ficando o Roger ou não. Tá ok? No fim das contas, nós torcemos pelo São Paulo Futebol Clube e o São Paulo, para a gente, tem que vencer sempre, independentemente de quem é o técnico, de quem é o presidente, de quem é o diretor de futebol. É o São Paulo em campo, nos representando, as três cores que a gente aprendeu a amar e que a gente traz com muito orgulho. Então a gente tem que apoiar e torcer sempre pela vitória do São Paulo. Então vamos dar aquele apoio, mas vamos acompanhar e vamos ver cenas dos próximos capítulos desta guerra que só ferra o São Paulo, que é a guerra política no tricolor. Tá ok? Vamos nessa, amanhã tem jogo, na quinta-feira tem um bate-papo muito legal aqui no Papo em Três Cores, entrevista live às 8h30 da noite com o repórter e colunista do UOL, Pedro Lopes, que traz sempre furos muito importantes em primeira mão do tricolor, principalmente dessa questão política, vai falar bastante com a gente sobre esse cenário caótico e talvez trazer novas informações aí para a gente no bate-papo. E aí a gente tem o Papo Reto Tricolor na quinta e também na sexta-feira, tá ok? Obrigado, pessoal. Vamos nessa e fui.